Olá, quarto ano! Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a história do Quilombo dos Palmares. Na página 151, está falando um pouquinho sobre isso, depois vocês vão ler com calma, eu vou dar uma breve explicação. Quilombo eram lugares que os escravos fugiam e eles se instalavam nesses lugares. Quando eles conseguiam fugir dos portugueses, dos seus donos, eles se instalavam em lugares, eles criavam tendas, eles criaram pequenas aldeias, e essas aldeias eram chamadas de quilombos, tá? Era como se fosse tendas para escravos fugitivos. Então, assim, quando eles conseguiam fugir, eles procuravam algum quilombo para se instalar, para eles conseguirem sobreviver. Eles tinham uns aos outros, lá eles plantavam, eles colhiam, porque se eles eram escravos fugitivos, eles não podiam sair para comprar as coisas, eles não podiam sair para tentar procurar emprego, eles eram escravos fugitivos, então eles tinham que ficar escondidos e lá eles tinham que ajudar uns aos outros a plantar para ter alimento, a caçar, ok? E aí, vou falar agora de um dos quilombos. Existiam vários quilombos, mas um dos mais importantes chamava Quilombos dos Palmares. Por quê? Além dele ser um dos maiores quilombos que havia, ele tinha um líder chamado Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, ele foi como se fosse uma figura de um líder para os escravos. Ele ajudou muito os escravos a fugir, porque os escravos eles não se contentavam em fugir. Eles queriam ajudar as pessoas, os amigos, os queridos. Quem quer ficar feliz? Falar, eu consegui fugir, mas eu sei que a minha família está presa, meus irmãos estão presos, ainda são escravizados. Não, ninguém ia ficar feliz. Então eles passavam a vida não só fugindo, mas tentando ajudar, resgatar amigos, conhecidos, famílias que ainda eram escravizados. E Zumbi foi um dos que mais ajudou a pessoas a fugir, escravos a escaparem, a ter a sua liberdade. Ele lutou muito por isso, tá? Por isso ele ficou muito famoso, tá? Entre os escravos, e aí era um dos maiores quilombos, que tinha uma quantidade grande de escravos, tá bom? E aí, como que ele era organizado? Primeiro, aqui, na página 152, tem um pouquinho da estrutura, de que ele não era qualquer quilombo, ele era um quilombo que ele tinha uma organização, ele tinha a casa do conselho, tá? Tinha munições, era fortificada, era construído como se fosse alinhados uns ao outro, para que se alguém tentasse atacar, o que acontecia? Eles tinham também uma proteção. E esse quilombo, ele cresceu, tá? Da mesma forma que ele cresceu, ele ganhou bastante habitantes, ele ganhou bastante escravos fugitivos. E aí, o que aconteceu? Os portugueses, eles sabiam do Quilombo dos Palmares, chegou uma hora que eles ficaram sabendo, mas eles também não tinham coragem de atacar, porque eles sabiam que lá tinha uma grande quantidade de escravos e que eles estavam armados, eles estavam preparados. Caso aparecesse uma luta, eles não iam se entregar, eles iam lutar, tá? Então ele passou a ser, não era mais escondido, ele era conhecido, mas já tinha uma quantidade que faziam os portugueses pensar, será que a gente vai atacar? Será que a gente vai vencer? Será que a gente vai perder? Tá bom? Vocês vão ler essas páginas de história e vão fazer essas atividades aqui, ó. Página 154. Tá? O que vocês vão fazer aqui? Você vai circular a expressão que completa cada frase para explicar como estava organizado os quilombos dos Palmares. Por exemplo, o Quilombo dos Palmares era, você vai circular, era um povoado, era uma aldeia, era uma vila, uma cidade, um engenho ou uma usina? Você vai fazer o quê? Você vai pegar uma canetinha, um giz de cera, um lápis de cor e vai marcar qual deles era. Só pode ser um, tá? Nenhum vai ter duas respostas, não é para grifar tudo. Você vai grifar o que cada um é. E aqui tem um pouquinho falando sobre a história do Zumbi, o herói dos Palmares. Vocês vão ler também a 154 e a 155, tá bom?